47.773 pessoas morreram vítimas de violência no Brasil em 2019. Apesar de uma redução na taxa de homicídios em relação ao ano anterior, o número é alto e coloca o Brasil entre os países mais violentos da América do Sul. Para a Organização das Nações Unidas, o homicídio mata mais do que conflitos armados. Por isso, oferecer paz, justiça e instituições eficazes é o objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 16. Como as leis brasileiras podem ajudar a reduzir todas as formas de violência e oferecer um Estado de Direito efetivo aos cidadãos que vivem aqui? Tudo isso é assunto para o Preservar é Lei. Violência armada e insegurança têm um impacto muito negativo no desenvolvimento dos países. É por isso que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é garantir instituições que promovam a paz e a justiça. A Constituição Federal estabeleceu que o Brasil é um Estado democrático de direito. Isso significa leis feitas pelo povo e para o povo, e respeito à dignidade humana e às instituições. Ainda de acordo com a nossa Carta Magna, é assegurado o acesso à justiça e o amplo direito à defesa. Já o Programa Nacional de Direitos Humanos trouxe uma série de medidas de combate à tortura, violência sexual, exploração e outros crimes que impedem um pleno desenvolvimento social e econômico. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Juliana Felicidade Armed, doutora em Direito das Relações Sociais, e com Sônia Guimarães, socióloga e especialista em Sociologia da Inovação. Sejam muito bem-vindas ao Preservar e Lei. E eu já começo perguntando para a Sônia, em 2019 o Brasil teve uma redução no número de homicídios por 100 mil habitantes. O que foi determinante para essa redução? Esse fenômeno é um fenômeno multicausal, já vinha numa trajetória também de queda desde 2018, enfim. E, por outro lado, é muito importante desagregar o dado. Nós temos que examinar o que ocorre nos estados, nas regiões, porque, na verdade, são os estados que são responsáveis pela política de segurança pública no país. Nós sabemos que, naturalmente, o Nordeste, a região Nordeste, por exemplo, ela é responsável pela maior taxa de homicídios no país. Estados, por exemplo, como Ceará, Pernambuco, Bahia, tiveram altas, né, durante 2019, né, até porque houve confrontos, também houve incidentes grandes de setores, segmentos, né, de grupos criminosos. Enfim, é bastante difícil determinar. De qualquer forma, pode-se pensar também que tenha sido um efeito conjuntural, uma vez que, por exemplo, já em 2020, por exemplo, houve um aumento de mortes violentas em 21 estados da federação. Portanto, é bastante difícil e é preciso analisar com muito cuidado, com muita precisão, a partir de uma metodologia bastante cuidadosa, né, para que se possa, até para nos ensinar ou nos sugerir que aspectos ou que medidas têm favorecido ou favoreceu em alguma situação a queda, porque isso é fundamental para a sociedade, né, para a consolidação da democracia no Brasil. O país não pode continuar aceitando, não pode continuar convivendo com mortes diárias, né, que sensibilizam toda a população. Portanto, me parece que planejamento e estratégia, medidas de prevenção com a ativação da inteligência policial, seria alguma coisa que talvez nós pudéssemos trabalhar melhor para reduzir realmente de forma estrutural aquilo que talvez tenha sido em 19
algo, enfim, conjuntural. Mas nós sabemos que, por exemplo, a maior parte dos assassinados, digamos assim, que sofrem homicídios dessa forma, são homens, a maioria negros, né, e até 29 anos. Quer dizer, nós estamos perdendo juventude. Então, realmente, é alguma coisa que deve preocupar as nossas autoridades responsáveis, enfim, e a sociedade como um todo, porque não é um problema apenas do Estado, é um problema da sociedade, né, de se envolver também em medidas que possam reduzir essa situação. Sim, e mais de 74% das vítimas de violência letal no Brasil são negras e em mais de 51% dos casos são jovens de até 29 anos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o Brasil fez uma adaptação à meta da ONU e assumiu o compromisso de reduzir em 1/3 as taxas de homicídios de jovens, mulheres e negros até 2030. Juliana, leis penais mais severas ajudam a frear essa criminalidade? E as leis que nós temos hoje existentes, elas também contribuem para alcançar essa meta? Eu acredito que, talvez, a depender da realidade social, então a realidade penal, a previsão de leis no Brasil, sem dúvida nenhuma, ela perpassa por eu analisar a nossa situação de criminalidade, de sociedade. Mas eu particularmente compreendo que uma lei penal mais severa, ela não freia sozinha a criminalidade. Ela é um indicativo, sem dúvida nenhuma, de uma eficiência do poder e do dever do Estado de punir uma conduta que sempre, quando vira uma conduta criminosa, ela, sem dúvida nenhuma, é relevante, né? Eu acho que tem aí exemplos mais recentes de mudança, como no caso de pessoas traficadas, vítimas de tráfico. Então, trazer essa realidade para um tipo penal um pouco mais severo foi um bom exercício. A gente teve aí a construção da garantia do trabalho escravo como uma norma que tem que ser, sim, severamente punida, mas isso por si só não garante uma eficiência da redução da criminalidade, ou seja, da preservação do ser humano dentro de uma perspectiva de direitos. Eu acredito que, junto com uma análise sobre a validade de ampliar ou tornar mais severa uma lei, a gente não pode deixar de olhar para os dados, como vocês me citaram, mapa da violência, né? A gente teve aí o Fórum Europeia publicando isso anualmente, esse ano também. Eles demonstram uma questão que esbarra em critérios de grande desigualdade socioeconômica no país. Então, todos esses fatores de desigualdade que permeiam a realidade de quem está sofrendo uma situação como essa, sem dúvida nenhuma, precisam ser analisados. Então, repetindo, acho que sozinho uma lei criminal não freia criminalidade. O que ajuda a gente a buscar melhorar esses índices, sem dúvida nenhuma, é um pouco mais de pensar redução de desigualdade social e econômica. E promover e defender os direitos das crianças e adolescentes é o objetivo da organização Childhood, que desenvolve no Brasil e em outros países programas para preservar a integridade física, psicológica e moral de crianças e adolescentes. Essa é a barriga de uma grávida de 9 meses. Foram 9 meses de descobertas, de dores, prazeres, dúvidas e alegrias. Você não sabe se essa barriga é de uma mulher rica ou pobre, se ela tem menos ou mais instrução. Só sabe que essa criança está ali, totalmente protegida, mas só até sair daqui. Ainda bem que existem pessoas que cuidam dessas crianças depois de nascer, mesmo sem nenhum vínculo familiar. Porque a infância... Porque tudo começa aí. Cuidado é você poder garantir que o desenvolvimento de cada pessoa seja pleno, que cada um se transforme num indivíduo autônomo, um indivíduo que seja responsável por suas próprias decisões, que seja dono de sua própria vida. Esquecer a infância é você apagar o futuro da sua vida. Como é que a gente não consegue, né, fazer da humanidade nossa família, né? Cuidar das crianças não é uma tarefa só de poder público, é uma tarefa da sociedade. E a alegria de onde vem?
sabe? Quer dizer, como é que você consegue ser alegre, né, sozinho? Se a sociedade tem consciência de que o filho do outro é seu filho também, aí o mundo, nós podemos dizer que podemos garantir uma criança feliz. A gente cuidando, protegendo, fomentando o desenvolvimento da criança, a gente vai estar construindo futuros cidadãos, futuros habitantes desse bando, que farão talvez um papel muito melhor do que a gente está conseguindo fazer. Se você não fizer isso, é você que está errado. Então, quem não faz, se omite e é responsável pelo caos que está aí. E por essa dor imensa que essas crianças vivem. A grande maioria das violências, as negligências, a violência sexual, as violências psicológicas, elas não deixam marcas físicas. Porque todos nós, eu acredito, eu tenho certeza absoluta, todos estamos ligados na mesma energia. Se o outro não está bem, eu não vou ficar bem também. Cuidar de pessoas que estão precisando ser cuidadas, eu acho que é uma coisa que é extremamente motivador. Nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios. Faça parte desse time. Junte-se a Childhood. Childhood pela proteção da infância. Juliana, por lei, qualquer pessoa que tiver conhecimento ou presencie uma ação de violência contra a criança ou adolescente tem o dever de denunciar o fato? Denunciar, sem dúvida nenhuma, é um dever de todos. Cuidar é um dever de todos. O que a gente não pode é desnaturar, quando eu comentei aí da lei da escuta qualificada, o que a gente não pode desnaturar são os papéis daqueles que têm o dever de acolher, né? O diálogo de um assistente social, o acolhimento de um assistente social, de um atendente de saúde, ele tem que estar integrado junto com aquele que aí sim, talvez tenha a maior capacidade de promover as denúncias. Sem que com isso a gente deixe de fazer a denúncia. Mas a gente precisa integrar as pessoas. Por exemplo, isso é um dos elementos que a lei vem nos dizer. Por exemplo, na lei há a disposição de que é um direito da criança ter, por meio do seu representante legal, um encaminhamento para o isolamento daquela violência que ela sofre. Inclusive do próprio violador. Pode ser alguém próximo, um pai, até uma mãe. Né? A gente está falando só de violência sexual, tem muitas outras esferas de violência. Então, eu só pondero que, sem dúvida, é um dever de todos. Mas também, sem dúvida, é um dever da sociedade entender o papel de cada um no cuidado da criança. Como que a gente pode garantir o cuidado do acolhimento sem que esse acolhimento vire a persecução penal, sem que esse acolhimento vire um lugar onde você olha e nem sempre é o lugar do acolhimento. A persecução penal é algo duro, porém necessário. Então, eu diria que dentro deste dever, há também o dever dessa integração e cooperação entre as instâncias, entre os profissionais, entre as esferas federativas. Então, pondero sempre nesse caminho. Excelente. O Preservar a Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta. Preservar a Lei está de volta. Já imaginou não ter identidade, CPF, nada que registre quando você nasceu, quem são seus pais, sua origem? A falta de registro civil traz muitos problemas. Sem ele, a pessoa também não tem acesso aos serviços públicos como saúde e educação, por exemplo. Por isso, a ONU estabeleceu como meta também o fornecimento de identidade civil para todos e principalmente os mais vulneráveis, como ciganos, indígenas, populações ribeirinhas. São pessoas consideradas invisíveis, mas que têm direito aí à cidadania, por exemplo, né, Sônia? Sem dúvida. Esses grupos que estão, como você falou, invisíveis, muitas vezes, nas grandes cidades, pelo menos, eles têm todo o direito de desfrutar dos direitos civis que, desde a Idade Média, já se faziam necessários, já se reivindicavam, o mesmo direito de votar, que muitos não se apoderam desse direito, por não saber, por não estar em dia com a documentação e coisas desse tipo. Nós temos no Brasil
a tradição de buscar o apoio somente do Estado. E a sociedade, ela se encontra desobrigada dessas funções de solidariedade, de compreensão, de comprometimento com a infelicidade, como você referiu anteriormente em relação às crianças, mas não são apenas as crianças, são os grupos também que, de alguma forma, estão marginalizados pela sociedade. Sem dúvidas, não apenas o Estado é responsável, mas grupos sociais, segmentos sociais que têm condições de aparelhar, de registrar, de publicizar as possibilidades de acesso aos direitos civis, sociais, saúde, enfim, que esses grupos desfrutam como direitos humanos, não é? Os apoiam. Enfim, me parece que nas escolas, as mídias seriam um meio importante de difusão, de mobilização, inclusive, da sociedade. Me parece que no Brasil falta essa integração, essa incorporação de responsabilidade pela própria sociedade. Ao Estado é colocado toda a responsabilidade e o resto, ou seja, nós não compreendemos que a felicidade de cada um, ou seja, o bem-estar de cada um de nós está no bem-estar de todos. E nós, no Brasil, uma sociedade das mais desiguais do mundo, conhecemos bem os problemas da violência são, em grande parte, gerados por essa desigualdade, por essa ausência da ação também da sociedade. Quer dizer, um Estado que cumpra as suas obrigações, ele tem que ser também, de alguma maneira, adaptado, ajustado, né, de uma forma paralela pela sociedade. Não é apenas o Estado. Sim. E isso eu acho que é alguma coisa que tem que ser incorporado à cultura cívica no Brasil. Nas escolas, como eu disse, deve ser melhor. Os políticos devem ser também porta-vozes desse princípio, e a responsabilidade é de todos. Por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países também, a obrigação da sociedade ela é cobrada em concursos públicos, por exemplo, em admissões em universidades, admissões de empregos. Ou seja, o que você fez para melhorar a sua sociedade? A ideia de comunidade, eu pertenço a essa comunidade. E ela sofrer também se tornará meu sofrimento, né? Sim. Essa ideia de que eu devo cooperar para o bem-estar de todos. Sim. E o exercício da cidadania passa também pela garantia do acesso à justiça e instituições eficazes. E o Poder Judiciário também assumiu esse compromisso, integrou a Agenda 2030 e estabeleceu metas aos tribunais. Conheça agora o trabalho desenvolvido pelo Comitê Interinstitucional do Conselho Nacional de Justiça. A Agenda Global 2030 é compromisso assumido pelo Brasil e mais 192 países para efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável pelos próximos 15 anos. A ONU está à frente, desde o ano de 2000, do Plano de Ação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODMs. As metas e indicadores de direitos humanos e desenvolvimento são conhecidos como Agenda 2015. Em 2015, a Agenda 2030 incorporou os ODMs e acrescentou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas direcionados a melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Os 17 objetivos mesclam, de forma equilibrada,
as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Exemplos são a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, a educação de qualidade, a paz e a justiça, e também a busca por instituições eficazes. Formam uma lista de tarefas a serem cumpridas por governos, sociedade civil, setor privado, cidadãos e cidadãs, na jornada coletiva para um 2030 sustentável. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça criou um comitê para integrar as metas da Agenda 2030 às metas do Poder Judiciário. Interligam principalmente aquelas referentes ao ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Outros objetivos também estão relacionados à atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos. O comitê propôs a criação da Meta 9, que busca institucionalizar os ODSs da Agenda 2030, aperfeiçoando a comunicação do Poder Judiciário com os usuários do sistema e criando indicadores da prestação jurisdicional ainda mais transparentes, eficientes e responsivos à sociedade. Juliana, é obrigatório, por lei, que o Estado mantenha as defensorias públicas para atender a população que não tem condições de pagar por um advogado. Mas hoje essa demanda está bem maior do que a quantidade de defensores. Como garantir acesso à justiça a todos? Acho fundamental a gente ter essa percepção. Vocês acabaram de fazer uma apresentação explicando um pouquinho como que está a organização dos ODS no âmbito do judiciário, e a gente tem que entender que justiça não está fechada apenas ao Poder Judiciário, né? O acesso à justiça social, o conceito de justiça social, numa perspectiva, por exemplo, criada pelos direitos humanos, né, pela ONU, é um conceito de qualidade de vida, de uma integração de direitos, e não apenas do acesso, no caso do judiciário, sempre relativo a uma violação de direito. Então, eu diria o seguinte: em que pese a obrigação do judiciário funcionar, das defensorias estarem postas e, sem dúvida nenhuma, cada dia mais fortalecidas, instituições como o Poder Judiciário e o Sistema de Justiça merecem sempre credibilidade e fortalecimento, porque são um dos pilares do nosso sistema democrático, da nossa república. Mas a gente não tem que fechar os olhos no entendimento desse lugar. Acho que pensar na justiça a partir do desenvolvimento sustentável, do exemplo de São Paulo. São Paulo também tem um comitê enquanto cidade que avalia como as ODS, né, como os objetivos se distribuem a partir de indicadores e a partir da avaliação das ações na cidade de São Paulo, para que a gente possa corrigir o rumo de algumas coisas ou então entender que a gente está indo bem e continuar com as atividades. Então, garantir o acesso de justiça a todos não é somente garantir o acesso ao Poder Judiciário, a tutela, ao conflito que às vezes a gente tem mesmo que garantir solução no âmbito do Judiciário. A gente tem que garantir também, por exemplo, uma eficiência de políticas públicas. É importante chamar a atenção para aqueles que nos assistem que vale a pena compreender as dinâmicas do Judiciário, mas também das políticas públicas. Excelente. E, Sônia, dentro desse objetivo também é levantada a necessidade de fortalecimento das instituições voltadas aos direitos humanos. Mas, de acordo com o IPEA, o Brasil não tem nenhuma instituição reconhecida internacionalmente. O que falta? O que é necessário para fortalecer essas instituições? O Brasil é membro da Organização dos Estados Americanos e, por exemplo, ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas em que sentido essa ratificação vem se concretizando? Quer dizer, leis existem no país, mas colocá-las em prática, por exemplo, no caso do Conselho Municipal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, apenas 2.500, a metade dos municípios brasileiros, que é em número de 5.400 e alguma coisa, metade desses municípios apenas tem esses conselhos instalados
e em atividade. Mesmo assim, os recursos dirigidos a esses conselhos, a esse fundo, no caso é o conselho que cria o Fundo de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, a maior parte dos municípios não está ainda em vigor, não está em funcionamento, em prática, esse tipo de instituição. Então, se nós não temos no próprio interior do país instituições que consolidem esses princípios que estão ratificados em leis, enfim, desde a Constituição de 88, mas se eles não estão em exercícios, se eles não estão em práticas no próprio interior do país, como imaginar que eles possam estar institucionalizados internacionalmente? Quer dizer, falta ao Brasil. Infelizmente, é difícil de se afirmar uma coisa dessas, mas a maior parte das instituições brasileiras ainda sofrem de uma consolidação mais profunda, mais enraizada. Muitas dessas instituições não estão enraizadas na própria sociedade. Portanto, eu acho que é necessário, primeiro, ou melhor, paralelamente, mas é preciso que esses princípios que são já na maior parte dos países que se dizem desenvolvidos, ou que nós podemos chamar de rendas altas, ou enfim, eles fazem parte do princípio da moralidade das pessoas, o que não ocorre no Brasil. A maior parte da população desconhece essas instituições de direito civil e de direitos humanos, por exemplo. Então, me parece que há um trabalho anterior, há um trabalho que eu também considero que seja da escola, e eu diria que esse reforço precisa ser mais real, mais concreto, menos leis e mais divulgação do sentido das leis, porque leis e ratificação de leis não comovem, não sensibilizam e não movimentam a sociedade. E como nós já dissemos aqui várias vezes, sem a sociedade não é possível ir adiante. Apenas o Estado não é capaz se as ações não estiverem internalizadas, embedded, em inglês é a palavra, né? Enraizadas na moralidade de cada um. Verdade. E eu acho que o país ainda tem muito a caminhar até esse momento de enraizar os princípios de direitos humanos internamente. Sônia, muito obrigada pela participação. Juliana, também eu agradeço pela participação na edição de hoje. E o Preservar a Lei fica por aqui. Até a próxima.